Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente inicia o programa com a pergunta: como evitar mortes violentas de crianças e adolescentes? Esse foi um dos grandes desafios do país e também foi um tema de uma audiência pública realizada pelo Poder Legislativo Estadual. O assunto também está sendo debatido e trabalhado pelo governo federal, que acaba de lançar um programa específico para essa área. O encontro na Assembleia Legislativa do Ceará reuniu autoridades de todos os poderes e representantes da sociedade com o objetivo de debater soluções para a violência contra crianças e adolescentes que está presente em todo o país e faz diariamente novas vítimas. A violência armada é uma das grandes preocupações. A audiência pública foi também o momento escolhido para o lançamento nacional do programa Vidas Protegidas, que vai ter início nas cidades mais violentas do Brasil. O projeto, que vai ser desenvolvido em todo o país, nasceu aqui na Assembleia Legislativa do Ceará, através do Comitê de Prevenção e Combate à Violência. Um esforço coletivo fez um levantamento de dados importante para saber onde e como os crimes acontecem, quem são as vítimas, além de direcionar ações para evitar a morte de crianças e adolescentes. Agora, a política nacional tem informações de como agir. Nossa equipe desenvolveu uma metodologia nos últimos 8 anos de produzir evidências de por que há tantos jovens que morrem na faixa de 10 a 19 anos. São evidências construídas a partir de articuladores comunitários, da educação comunitária, da epidemiologia, ou seja, nós aliamos o trabalho de campo, o trabalho no território com a reflexão. Nós elaboramos 12 evidências, essas 12 evidências nos permitiram 12 recomendações de base municipal. Os municípios têm uma grande contribuição em reduzir a letalidade de jovens a partir de ações de proteção social. O Ministério dos Direitos Humanos nos convidou a celebrar um acordo de cooperação técnica em 2023, isso foi feito. Nós fizemos uma parceria, através do Ministério, com o Escritório de Drogas e Crimes das Nações Unidas, o UNODC, que vai ser o operador do Vidas Protegidas, que ele tem a inspiração aqui no nosso Comitê de Prevenção à Violência, como o presidente Romeu disse, vinculado à Comissão de Direitos Humanos. Quero agradecer muito ao presidente Romeu e a toda a mesa, que tem dado apoio a este trabalho, um apoio importante para ter bons profissionais que se dediquem a isso. Hoje nós temos uma equipe com cientistas de dados de ponta produzindo. Hoje nós temos o maior banco de dados sobre letalidade na faixa de 10 a 19 anos da América Latina. Isso para nós é muito importante. E agradecer à ministra de Direitos Humanos, que dá continuidade a esse acordo de cooperação técnica. Hoje é o lançamento nacional desse projeto. Ela escolheu o Ceará, escolheu a Assembleia do Ceará para fazer o lançamento nacional por causa desse nosso trabalho, desse nosso acordo de cooperação técnica. Aqui está a equipe do Escritório de Drogas e Crimes. Serão 117 municípios mais violentos no Brasil que vão receber o projeto. O Ceará estava conversando com a ministra, fomentador de políticas públicas exitosas no Estado que viram com repercussão positiva nacional. Foi assim na educação, a ministra vem da educação, já foi secretária de educação, nosso programa de educação hoje é uma referência na América Latina, é assim na primeira infância, é assim na Casa da Mulher Cearense, que virou a Casa da Mulher Brasileira, e agora nos Direitos Humanos, um programa que nasce da Assembleia. A gente fez um termo de cooperação com o Ministério para virar uma experiência nacional através de um projeto piloto, cada vida importa, e principalmente para cuidar do jovem brasileiro. É isso que nós queremos. Então queremos agradecer a presença dela, a cooperação que a gente tem. Nós temos aqui operadores da Organização das Nações Unidas, todos nós imbuídos num propósito só, de salvar vidas e de cuidar dos jovens do Brasil. Então é um programa que nasce aqui da Assembleia, que a gente faz a cooperação e que a gente espera que seja levado para todo o Brasil. Nós somos um pacto federativo, que a gente quer que o pacto federativo seja efetivado cada vez mais, que a gente tenha menos Brasília e mais Brasil. Então, experiências positivas, e o governo federal, o governo Lula é isso, a ministra está aqui, procurando experiências positivas, onde a gente encontrar uma experiência bem-sucedida em qualquer área da governabilidade, nós temos que fazer esse caso de sucesso virar uma referência nacional, e é o que nós estamos tratando aqui, o trabalho que a gente faz na Comissão de Direitos Humanos, no escritório Frei Tito, se tornar uma referência hoje positiva para a nação. O programa vai focar nos eixos abandono, segregação, prevenção de mortes violentas nos territórios específicos e valorização da vida. Ele será executado através da parceria do governo federal, municípios e o Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes Brasil. O projeto Vidas Protegidas é uma iniciativa inovadora
voltada à prevenção da violência letal intencional contra crianças e adolescentes e especialização do atendimento às vítimas diretas e indiretas desse tipo de violação. É um projeto que é realizado em parceria entre o NODC, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime no Brasil, o Governo Federal, por meio do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, na Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o PNUD, a nossa agência, o PNUD Brasil. Então é um projeto que ele traz uma perspectiva intersetorial de articulações de diferentes políticas e de entendimento de que a violência ela precisa ser combatida e enfrentada, mas ela também precisa ser prevenida. E essa prevenção ela precisa ser feita com potencial de atendimento social, de atendimento no campo da segurança pública, de acesso a direitos, e a gente entende que o papel da ONU, nesse sentido, é prestar assistência técnica e aprimorar esse esforço que o governo federal está fazendo para dar atenção a essa pauta. Especialmente esse projeto, ele é motivado pela experiência do Ceará, né, a experiência da Alesse no campo de pesquisa na área de prevenção à violência. Na verdade, nós viemos aprender muito com o Ceará. O Ceará tem uma experiência não só de pesquisa, mas também como desenvolvimento de políticas a partir das evidências das pesquisas que apontam para a gente onde a gente agir. Então, eu fico muito inspirada, porque eu trabalhei, minha área é educação, eu trabalhei no Ministério da Educação e o Ceará era a nossa inspiração no projeto de alfabetização de crianças, também nascido aqui dentro da Alesse. E agora eu volto pelo Ministério de Direitos Humanos para que a gente possa, juntos, o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e essa comissão, esse grupo, esse trabalho que envolve muitas entidades, traçar políticas que garantam uma vida digna e longa para crianças e adolescentes. Os dados são muito preocupantes. O que aponta para a gente, então, quando a gente fala de vidas protegidas, a gente tem que pensar muito fortemente na pós-medida. Quando os adolescentes saem do sistema socioeducativo, a expectativa de vida deles é muito curta. Segundo as pesquisas feitas aqui, é em torno de 1 ano e 7 meses. E quem não morre, volta para o crime. Então, o que nós queremos é estabelecer ações muito concretas que reúnam a sociedade civil, os governos, os organismos internacionais e, a partir do que já foi levantado e pesquisado no Ceará, levar para tornar políticas públicas, de proteção, políticas públicas de reinserção na sociedade. E talvez o que tem de mais novo aqui é uma questão do território. Quer dizer, é saber que o CEP do adolescente tem muito a ver com a expectativa de vida dele. Então a gente vai agir, neste lugar. Então nós estamos trazendo, a ministra está vindo, o Ministério dos Direitos Humanos e a Secretaria da Criança e do Adolescente, muito engajados para fazer com que isso seja uma política nacional. A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, destacou a importância do programa para a sociedade. Estou aqui hoje fazendo 2 agendas de muita articulação entre o governo federal, o estado do Ceará e também os municípios, porque eles serão muito importantes na construção dessa agenda. O Vidas Protegidas, que é uma iniciativa que nasce aqui dentro da Assembleia Legislativa do Ceará. Eu tive a oportunidade de conhecer essa experiência lá atrás, em 2019, ainda no início das primeiras pesquisas, e o resultado, um resultado hoje que a gente vai poder compartilhar com o conjunto da sociedade brasileira. É uma grande preocupação para o nosso Ministério dos Direitos Humanos atuar especialmente na prevenção da letalidade juvenil. Agora o intervalo, a gente volta em instantes.
E atenção, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, referente ao ano base do ano passado, termina agora dia 30 deste mês. É crucial cumprir este prazo para evitar multas e garantir, se for o caso, o recebimento da restituição. Para agilizar esse processo, os contribuintes podem utilizar a declaração pré-preenchida, mas é preciso ter cuidado para evitar que dados desatualizados sejam fornecidos à Receita. Olá, essa opção de pré-preenchimento da declaração do imposto de renda tem sido uma alternativa para diversos contribuintes que querem agilizar o processo e ficar em dia com a Receita Federal. Esse procedimento utiliza dados enviados por instituições financeiras, empregadores e prestadores de serviços de saúde, por exemplo. Mas é preciso estar atento, porque esse pré-preenchimento precisa ser revisado, essas informações, para não cair na malha fina. Quem vai dar para a gente todas as dicas de como ficar em dia com a Receita Federal, declarar direitinho o imposto de renda, é o Carlos Átila, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Ceará, a SESCAP. Carlos, obrigado por participar da nossa entrevista. O que é que precisa fazer? Quem precisa declarar, fazer essa declaração do imposto de renda neste ano de 2025? Então, todo contribuinte que teve de renda tributável acima de R$ 33.888, esse número bem simbólico, né, precisa fazer essa declaração do imposto de renda. E a utilização da declaração pré-preenchida precisa ter uma atenção especial, porque você não pode simplesmente pegar todas as informações que o fisco apresentou e considerar elas como verdade. Você precisa verificar quais são as informações que foram apresentadas ali pelo fisco, que vêm da malha fiscal, através das informações que são passadas pelas instituições bancárias, pelos médicos, imobiliárias. Todas as transações elas passam pela malha do fisco e chegam essa informação até a Receita Federal. E através da pré-preenchida ela apresenta aquilo como um pressuposto de informações. Com essas informações, você vai juntar a sua documentação, fazer a validação dessas informações, incluir o que precisa ser incluído e excluir o que precisa excluir, para que você, depois da apuração final da Receita Federal, você não caia na malha fiscal e tenha problemas posteriores. Só para quem está nos assistindo entender do que a gente está falando, dessa declaração pré-preenchida, quando você abre lá o aplicativo para fazer a declaração, quando você vê, já tem várias informações contidas lá. É isso? Exatamente. Essas informações é chamada pré-preenchida por causa disso, né? São informações que o fisco traz previamente ali para a gente, já estarão preenchidas cada uma nos seus lugares, seja para quem for fazer via aplicativo, pelo MI, o Meu Imposto de Renda, ou através do programa tradicional, antigo, que era feito ali, ele continua existindo esse programa, você pode baixar essas informações, então virão essas informações ali já trazidas pelo fisco para que você possa fazer sua declaração. Nós já estamos em maio, o prazo final para a declaração termina no dia 30, né, às 23 horas e 59 minutos do dia 30 deste mês. A expectativa aí da Receita é de mais de 46 milhões e 200 mil contribuintes fazendo essa declaração. A gente sabe que muitos brasileiros deixam para a última hora, isso não é o recomendado, né? Exatamente. E assim, principalmente se você vai precisar da ajuda de um profissional de contabilidade para fazer a sua declaração. Muita gente falha em querer fazer sozinho essa declaração e acaba não considerando informações importantes. Às vezes tem uma empresa que precisa declarar algumas informações, tem um dependente que vai incluir ou não. Então, cada informação ela é muito preciosa e ela vai impactar naquilo que é mais importante para o brasileiro, que é o bolso. Você pode deixar de recuperar impostos que poderiam recuperar ou pagar a mais do que deveria por deixar para a última hora. Pois é, e quem não declarar é passível de multa, né, e várias restrições. Explica para a gente. Exatamente. Se você não declarar, já tem uma multa de R$ 165,00 imediata, que ela pode ser aumentada conforme o valor do imposto a pagar. E além de cair na malha fina e ter que, posteriormente, ser multado, é uma multa maior, por omissão de declaração. E é interessante dizer, porque muita gente fica até com medo assim na hora dessa declaração do imposto de renda, mas muitas vezes você paga o imposto, mas também pode receber, né, a restituição. Em que casos isso pode acontecer?
Acontecem muitas pessoas que elas têm, no decorrer do ano, houve ali uma rescisão ou um rendimento maior do que o normal e depois ficou sem renda, por exemplo. Então, aquela renda, aquele desconto do imposto de renda foi muito grande, porque naquele mês específico teve uma renda maior. Mas quando você faz a prestação de contas anual e o cálculo anual do imposto, verifica-se que tem algumas valores a receber de volta. Também despesas que não são consideradas no dia a dia. Você é funcionário, assalariado, mas não está sendo considerado lá o plano de saúde que você paga, a escola, a faculdade que você paga. Quando você declara essas informações que são dedutíveis, elas diminuem o valor da receita que vai ser tributado, faz com que o valor que você já pagou antes, a partir de agora, ele possa ser devolvido pelo fisco para você, o que pode ser uma boa notícia. Só para a gente finalizar, como é que faz para declarar? Tem que entrar lá no site da Receita. Você pode entrar através do GovBR ou com certificação digital no site da Receita Federal, procura lá no ECAC, tem informação Meu Imposto de Renda, você vai lá na própria página da Receita Federal, até cuidado quando você for entrar na página da Receita Federal para não entrar em sites errados de golpe, porque tem nessa época muitos sites de golpistas, cuidado, entre nos sites oficiais do governo, tenha muita atenção com isso, ou baixa o programa próprio para fazer essa declaração. São os canais corretos para você poder fazer sua declaração. Muito obrigado, viu, Carlos Átila? A gente agradece aqui a participação do Carlos Átila, ele que é presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis aqui do Ceará, que deu todas essas dicas, essas explicações sobre a declaração do Imposto de Renda 2025, ano base 2024, que tem um prazo final para fazer essa declaração, para você estar em dia com a Receita Federal, dia 30 de maio, às 23h59. Agora a gente volta ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. O acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, é uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil e no mundo. As causas mais comuns do AVC estão ligadas a fatores de risco, como hipertensão arterial, diabetes, o colesterol alto, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade e o consumo excessivo de álcool. Por isso mesmo, a maioria dos casos poderia ser evitada com hábitos mais saudáveis. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 100 mil brasileiros morrem anualmente em decorrência de um acidente vascular cerebral. Estima-se que 400 mil pessoas por ano sofram um AVC no país e muitas delas ficam com sequelas que atingem o bem-estar e a qualidade de vida delas. Para falar mais sobre o assunto, sobre as consequências e como pode ser evitado um AVC, a gente vai conversar agora com o neurocirurgião, Dr. Saulo Teixeira. Doutor, como é que isso pode ser evitado? Quais são os tipos de AVC que existem e existe a possibilidade de evitar, né, esse tipo de problema? Olá, Tiago, tudo bem? Existem dois tipos básicos de AVC, são chamados AVC isquêmico, que é aquele no qual falta sangue em uma determinada região do cérebro, e o AVC chamado hemorrágico, que é aquele onde uma fragilidade em um vaso sanguíneo pode levar a um sangramento. Esses sangramentos eles irritam o cérebro, ocupam espaço dentro da cabeça e acabam tendo uma mortalidade até maior do que os AVCs isquêmicos. Os AVCs isquêmicos eles estão associados a uma série de outros problemas de saúde, entre eles a hipertensão, diabetes mellitus, o hábito de fumar, o sedentarismo. Todas essas são condições que aumentam o risco relativo de uma pessoa ter um AVC ao longo da vida. De modo que controlar essas condições é também reduzir o risco de um evento desse tipo ao longo da vida da pessoa. E no caso do hemorrágico também tem esse tipo de procedimento, enfim, de uma qualidade de vida, né, que possa evitar esse tipo de AVC? Né? No caso do AVC hemorrágico, tem 3 determinantes, Tiago, que são mais importantes do que no AVC isquêmico. Um deles é o fato de existir ou não uma malformação no cérebro, quer dizer, uma malformação de um dos vasos sanguíneos, cuja forma mais frequente são os aneurismas cerebrais. Isso é determinante para ocorrer um evento desse tipo. Também o envelhecimento do cérebro, existe uma condição chamada de microangiopatia amiloide, que é a causa mais comum de AVC hemorrágico no paciente idoso, aquele acima de 70, 75 anos. E por último, mas não menos importante, a hipertensão arterial, ou seja, a pressão arterial aumentada.
Como eu falei, os AVCs hemorrágicos eles ocorrem quando uma fragilidade em um vaso, seja no caso de um aneurisma, no caso da microangiopatia amiloide, essa pressão, por exemplo, pressão arterial sobe e aí o vaso não suporta aquela pressão sobre sua parede vindo a sangrar e provocando um hematoma no cérebro. E tem sintomas assim que podem ser identificados, né, para as pessoas saberem que podem ter um AVC? Né? No caso dos AVCs, o que chama a atenção é que os sintomas são súbitos, ou seja, a perda de força, a alteração de linguagem ou a sonolência, a tontura, elas ocorrem de uma forma súbita. Portanto, fica a mensagem que sempre que houver uma alteração clínica, neurológica na pessoa que ocorra de forma súbita, isso deve trazer à tona o tema AVC. Mas no dia a dia, várias situações podem fazer a gente imaginar que uma situação dessa pode estar ocorrendo. Eu falei dessas mais comuns, né? Perda de força em um dos lados do corpo, uma perda de visão súbita, uma tontura súbita sem explicação. Isso pode estar relacionado a um AVC, mas também alguns episódios de desorientação, por exemplo, onde a pessoa perde a capacidade de se comunicar de uma forma adequada, às vezes é um tipo de AVC bem específico na área da linguagem. No caso dos AVCs hemorrágicos, e aí eu chamo a atenção para um dos tipos deles, chamado de hemorragia subaracnoide, que é aquele mais comum, relacionado aos aneurismas. Existe uma dor de cabeça muito forte e muito característica dessas lesões. Então, tudo aquilo que for súbito, que fugir muito da normalidade neurológica do paciente, deve levar o paciente, sua família, seu cuidador, a buscarem atendimento para um diagnóstico mais adequado. Pois é, o atendimento, assim, no caso de um AVC, é fundamental a questão do tempo, né, para um atendimento de urgência, doutor. Especificamente no caso do AVC isquêmico, o tempo curto da hora que os sintomas surgem até a hora que o paciente é atendido no hospital muda completamente o tipo de tratamento que vai ser empregado. Hoje em dia, as chamadas terapias de reperfusão, ou seja, aqueles tratamentos que tentam trazer de volta o fluxo de sangue para aquela região que deixou de receber o sangue de uma forma adequada, eles têm um papel fundamental para reduzir mortalidade e para reduzir déficit neurológico, ou seja, aquela dificuldade de força, dificuldade de falar que o paciente tem pós-AVC. E aqui a gente tem muito orgulho de dizer que tanto o HGF é uma referência nacional, inclusive além fronteiras no tratamento dos AVCs, particularmente dos AVCs isquêmicos, mas também no interior do Ceará, hoje em dia a gente tem unidades de AVC, que são unidades fechadas, especializadas nesse tipo de terapia de reperfusão, em Quixeramobim, em Juazeiro do Norte e em Sobral, fazendo com que uma boa parte dos pacientes esteja a um tempo hábil de ser atendido e de ter essa terapia instituída. Doutor, e a gente falou aqui, inclusive no início da nossa entrevista, sobre as sequelas, né? Quais são as sequelas, as principais sequelas após um AVC? O mais comum é que a sequela tem uma relação direta com o local do cérebro que deixou de receber sangue no caso do AVC isquêmico ou que recebeu o sangramento no caso do AVC hemorrágico. Uma curiosidade é que os sintomas relacionados a um AVC, na maioria das vezes, eles são contralaterais ao lado da lesão. Ou seja, lesões à direita provocam uma dificuldade de movimento ou de sensibilidade à esquerda e vice-versa. E no caso da linguagem, cuja localização no cérebro está mais localizada à esquerda, particularmente na região frontal esquerda e na região temporal esquerda, os AVCs à esquerda eles tendem a ter uma clínica mais exuberante por conta desse acometimento da linguagem. Doutor, além do acompanhamento periódico médico, o que é que se pode fazer para evitar esse AVC? Controle daquelas condições que a gente falou, então hipertensão, diabetes, evitar o hábito de fumar, fazer uma atividade física adequada e, claro, sempre que surgir um sinal de alarme, procurar atendimento, primeiro com o médico generalista e sempre que possível com um especialista, seja o neurologista clínico, aquele que vai tratar com as medicações várias dessas condições e, em alguns casos, com o neurocirurgião, que é o nosso caso, para investigar também outras patologias, como os próprios aneurismas que eu falei, mas também tumores cerebrais, hidrocefalia e uma série de outras coisas. Os exames, né, periódicos, está em dia com os exames periódicos? Mas sempre tem que lembrar que mais importante do que os exames, né, que são complementares, é conversar com o médico, expor suas queixas, ser bem examinado. Isso tudo, às vezes, faz mais diferença do que a ressonância mais sofisticada. Com certeza. Muito obrigado, doutor Saulo. A gente agradece aqui a participação do doutor Saulo Teixeira, neurocirurgião, que deu todas as dicas, falou sobre tudo relacionado ao acidente vascular cerebral, que, como a gente viu, muitos casos aqui no Brasil, inclusive de mortes, cerca de 100 mortes por ano, de acordo com o Ministério da Saúde, 400 mil
casos, né, de pessoas são acometidas com AVC por ano aqui no país. Portanto, fica aí o alerta para seguir todas essas dicas que o Dr. Saulo deixou para a gente. Agora a gente volta ao estúdio. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.